Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos aí para o público do YouTube. A palavra de Deus diz lá em Isaías 9:19: por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, eu quero pedir a vocês que acompanhem esse vídeo até o final, porque nós vamos trazer algo muito importante para a sua compreensão também, que é a questão da grande tribulação. Existe aí muitas linhas teológicas que prega que a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Então acompanhe, porque nós vamos mostrar na Bíblia que a igreja, o salvo em Cristo Jesus, não vão estar aqui durante a grande tribulação. E isso serve para aumentar a nossa fé em servir a nosso Salvador Jesus Cristo, perseverando em todas as coisas até o fim, porque nós sabemos que os que será salvo é aqueles que perseverar até o fim. Mas vejamos bem, vamos começar olhando para a nossa realidade dessa nossa geração que nós vivemos hoje. Nós estamos chegando aí já caminhando para o controle desse vírus aí, do coronavírus, né? Essa pandemia que atingiu ao mundo todo, e nós vemos o seguinte, que mesmo depois de muitos mortos, né, aí, milhares, milhões de mortos aí, o mundo não mudou. O povo não tiveram temor a Deus pelo pecado que vem praticando. As nações continuam mais corruptas do que nunca, como antes. O povo tão idólatra como antes. As igrejas, idolatria entrando para dentro das igrejas, como eram antes. E pessoas aí adorando os seus índios gospel aí, como eram antes. E a nudez continua como antes ou pior ainda. E a gente já vimos aí vários prefeitos aqui no nosso país, na nossa nação, no nosso Brasil, anunciando aí o carnaval como se fosse a melhor coisa do mundo para o povo. Carnaval da nudez e da prostituição, o carnaval da pornografia, o carnaval onde depois do carnaval muitas menores aí ficam grávidas, né? E traz aí um tempo de que ninguém é dono de ninguém ali no meio da folia, todo mundo pega todo mundo, e é um tempo de contágio de enfermidade. Se nós lembrarmos bem aí em 2020, né, quando começou essa grande pandemia, o carnaval, onde juntou aí milhares e milhares de pessoas aí pulando o carnaval, talvez milhões de pessoas pulando o carnaval, não tenha dúvida que aí ajudou a propagar esse vírus, o coronavírus, para toda a nossa nação. Então veja bem, mesmo depois de muitas pessoas aí lamentarem, chorarem os seus mortos, muitas pessoas sofreu a Covid, muitas pessoas estão com sequela da Covid, mas não houve mudança, não houve temor a Deus. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, alertar a todos vocês, que vai vir algo muito pior para todo o mundo do que essa peste do coronavírus. Olha bem que Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9, o Senhor é bem claro, Deus é bem claro, vai destruir 2/3 da humanidade, vai ser destruído por completo. E um outro terço será passado, o terço que restar será passado pelo fogo, como passa o ouro e a prata.
E nós vimos nessa nossa leitura aqui, falando aqui da ira do Senhor, né? E olha bem, está falando da ira, a ira vai ser derramada, a gente vai ver que a ira vai ser derramada. Então, dizendo, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como combustível para o fogo, ninguém palpará ao seu irmão. Então, o povo será como combustível para o fogo. A gente vai ver, quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai falar sobre alguns textos do Apocalipse também, que vai mostrar que um terço dessa terra vai ser queimado. Então veja bem, mas vamos começar aqui com o dia do Senhor. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira. Olha bem, o dia do Senhor é dia de ira. Ira de quem? Ira de Deus. A gente vê lá Apocalipse capítulo 6 ali, na abertura do sexto selo, que a ira do Cordeiro, não é outra ira não, é a ira do Cordeiro. Né? Então, com furor e ira ardente para pôr a terra em assolação e dela destruir o pecador, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, visitarei a maldade, o Senhor está falando, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, quer dizer, vai ser muito escasso, mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus e a terra, se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Então veja bem, vai vir ainda o dia da ardente ira do Senhor dos Exércitos, e aqui muita gente diz que não, mas esse é o tempo da grande tribulação. A gente vai ver que esse é o mesmo tempo da grande tribulação, é o tempo que o anticristo vai estar reinando, mas também Deus vai estar derramando a ira dele. Esse é o tempo do dia do Senhor, e então, por várias vezes, por vários profetas, Deus profetiza que esse dia virá. Então esse negócio do coronavírus aí, essa pandemia que teve, isso é coisinha mínima, pequena, diante de coisas muito mais terríveis que vai acontecer. Jesus disse que nada vai se comparar a esse tempo. Nunca houve um tempo como esse e nunca haverá outro. Então esse é único, nunca haverá. Isaías 51, 6. Levantai vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Então veja bem, o povo que estiver na terra aqui no tempo da ira de Deus vão sofrer terrivelmente. Mas a salvação para os que crerem em Deus será para sempre. E a salvação da igreja, que a igreja vai ser salva, vai ser arrancada dessa terra. A gente vai ver mais na frente. Acompanha para você compreender isso. A despeito dos que pregam que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, nós vamos ver mais na frente aqui que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Joel 2, a partir do verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre os servos, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então veja bem, até aqui se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos o tempo que Deus derramou o espírito sobre a igreja. Mas veja bem, a partir do verso 30 ainda não se cumpriu. Isso a gente tem que olhar para a Bíblia e compreender. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando do dia do Senhor. Então, até aqui o derramamento do Espírito Santo já se cumpriu na vida da igreja, porque o Espírito Santo não foi retirado. Muita gente às vezes prega e diz, vai haver ainda o derramamento do Espírito Santo. Não vai haver mais derramamento do Espírito Santo, não. Porque o derramamento do Espírito Santo já aconteceu e ele permanece conosco, ele está aqui conosco, ele habita nossas vidas, habita a igreja.
Então o Espírito Santo já foi derramado e está aqui conosco, nos ajudando. Por isso que a igreja vai ser salva, arrebatada, porque Deus não vai derramar a sua ira sobre o seu próprio Espírito. O Espírito Santo é Deus, Deus não vai derramar a ira sobre ele mesmo, que habita nossas vidas, que habita a igreja. Nós, os salvos, vamos ser arrebatados, levados para Deus. Vai ficar aqui os ímpios, onde a ira será derramada. E aí será muito pior do que essa peste da coronavírus que vocês viram aí. Então veja bem, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor o chamar. Então veja bem, aqui quando está falando em salvação, está falando que há salvação está falando salvação aonde? Antes que venha o grande dia do Senhor, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá salvação. Então veja bem, no tempo da grande tribulação, a salvação vai estar lá em Jerusalém, porque é lá que Cristo vai descer para iniciar seu reino milenar. O que a gente vê em Zacarias capítulo 14. Então, é lá que Cristo vai descer e vai dar livramento, a salvação vai estar lá no Monte Sião, lá em Jerusalém. Então, mas a igreja já foi arrebatada nesse tempo. Zacarias 12:1. Peso da parte do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que estende o céu, o que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um corpo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem certamente serão despedaçados, e juntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Então veja bem, no dia do Senhor vai haver livramento em Jerusalém. Jerusalém é onde Cristo vai descer. Então a salvação aqui no dia do Senhor vai ser lá em Jerusalém. Não é no mundo todo, não. Então lá Jesus vai cuidar, porque ele vai descer lá. Então, compreendemos bem quando se fala do dia do Senhor. Veja bem, Zacarias 14:1. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas. E as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente e para o monte das oliveiras. Será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então veja bem, por que é importante compreender Zacarias capítulo 14, tratando-se do dia do Senhor? Porque é a batalha de Jesus Cristo contra o anticristo, quando o Cristo vai vencer e vai iniciar seu reino milenar. E aí é muito importante a gente compreender, porque esse é um tempo que Cristo já está voltado para Jerusalém, voltado para Israel, voltado para o povo de Israel. Porque o reino milenar de Jesus Cristo, ele vai reinar através de Jerusalém, através de Israel, ele vai reinar o mundo todo. Mas é o cumprimento das promessas de Deus, através das profecias, que Deus profetizou através dos seus profetas, para Israel. Então a gente vê que o mundo vai ser abençoado por meio de Israel. Quem quiser vai lá ler capítulo 8 de Zacarias, que você vai compreender. Então veja bem, a gente vê aqui
que por vários profetas, que existe mais outros profetas que profetizaram o dia do Senhor, eu trouxe aqui várias profecias tratando o dia do Senhor, mostrando para mim e para você, mostrando para nós, que o dia do Senhor vai ser um dia de ira, vai ser o tempo da grande tribulação, mas também vai ser um tempo que o Senhor vai estar voltado para Jerusalém, voltado para o povo de Israel, contra o anticristo, e não um tempo voltado para a igreja, porque a igreja não está aqui mais, a igreja já foi arrebatada. A igreja não vai estar aqui mais nesse tempo, no tempo da ira, porque esse é o tempo da ira. Quando a gente olha ali para Apocalipse capítulo 6, ali no verso, capítulo 6, ali no toque da sexta trombeta, a gente vê ali uma multidão escondendo daquele que está sentado no trono e do cordeiro. A igreja não vai esconder do cordeiro. O cordeiro é o noivo, a igreja é a noiva vai para os braços do noivo. E é isso que vai acontecer no arrebatamento. O arrebatamento, nós vamos ser arrebatados e levados para os braços do noivo, para as bodas do cordeiro nos céus. A igreja não vai estar mais aqui nesse tempo. E a igreja nesse tempo, ela já foi arrebatada. A gente olha para Apocalipse capítulo ali 7, no verso 10, eu quero até ler aqui para vocês, aonde diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Então veja bem, aqui Apocalipse capítulo 7, verso 9, nos é revelado uma multidão de todas as nações, povo e língua, que ninguém pode contar. São gente de todas as nações. Ali já é a igreja arrebatada, que são povo de todas as nações. E aí, existe quem vem e diz: não, mas esse é o pessoal da grande tribulação, pastor. A Bíblia mostra que esse é o pessoal da grande tribulação. Veja bem, a gente vê no capítulo 6, bem claro, né, que a igreja não está mais aqui, porque todos, os pequenos e grandes e servos, os ricos, né, os pobres, todos esconderam da face do Cordeiro. Então, a igreja não está mais aqui no tempo que inicia a ira. Esse é o tempo do início da ira. Mas a gente vai ver que a ira realmente ela vai acontecer de fato, a grande tribulação, ali a partir do capítulo 7. Mas veja bem o que traz, leva muita gente a até engano. No verso 3 diz assim: e um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Veja bem, vamos compreender esse verso. No verso 9, João sabia de onde veio, as pessoas vieram de nações, de língua, vieram de todo lugar. João revelou de onde eles vieram. Aqui existe um grupo seleto, né? Aonde o ancião está perguntando a João de onde vieram esse povo, esses aqui, esses que estão vestidos de branco aqui, né? Olhando para a Bíblia, eu compreendo, vem uma visão de que o ancião está mostrando, talvez com a mão, mostrando, e esses aqui, de onde eles vieram? Porque João tinha falado, o restante vieram de muitas nações, de povo, de língua, vieram do mundo todo, né? Mas e esses vieram de onde? Então João diz: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro. Então esses são os que vieram de grande tribulação. Então veja bem, os primeiros, que João diz lá no verso 9, João já declarou logo de onde eles vieram. Vieram de todas as tribos, nações e línguas. Mas e esse grupo seleto? João não sabia. Então é um grupo seleto, separado ali por Deus, que João não sabia de onde eles vieram. E aqui é declarado: vieram de grande tribulação. Agora veja bem, qual é a confusão que muita gente faz, que não compreende esse texto.
Porque muitas das traduções estão dizendo vieram da grande tribulação. A minha tradução aqui, João Ferreira de Almeida, diz de grande tribulação. Mas existe aí várias versões que é traduzido da grande tribulação. Quando diz da grande tribulação, está apontando a única tribulação. A única tribulação que existe que é a grande tribulação. Não existe outra tribulação além da grande tribulação. Mas é um problema de tradução, porque as Bíblias mais tradicionais aí é traduzida de grande tribulação. Porque é de todas, quando diz de grande tribulação, de todas as tribulações que aconteceram até esse nosso tempo e as que vai acontecer para frente. Mas aí, nós ainda não, aqui nesse tempo ainda não aconteceu, não passou a grande tribulação ainda. Está no início da ira a igreja é arrebatada, esse grupo aqui que João diz que veio de todas as nações e línguas, a gente vai ver isso lá no capítulo 19, que é esse mesmo grupo aqui, que está no céu, que já ouve as bodas do Cordeiro, que a igreja já foi casada com o noivo, já é agora esposa. Então veja bem, uma coisa que eu quero trazer para as pessoas, para compreensão, eu já preguei muito isso. Então, veja bem, o Jesus, quando ele recebe todo o poder nos céus e na terra, lá no capítulo 5 de Apocalipse, ele recebe um rolo, um livro, tipo um rolo. Pode ver lá que vocês vão ver que é um livro enrolado, né, com 7 selados, com 7 selos. Livro naquele tempo, os tempos bíblicos, era assim, era rolo. Né? Então veja bem, conforme Cristo ia quebrando o selo, abrindo, as coisas iam acontecendo. Então ele abriu o primeiro selo, as coisas do primeiro selo aconteceu, foi saindo o primeiro cavalo, o segundo cavalo, o terceiro cavalo, o quarto cavalo, aí depois no quinto selo aparecem as almas lá no céu, no sexto selo começa os terremotos e começa aí a acontecer as catástrofes, né? E aparece ali o povo já escondendo do Cordeiro, porque esse é o momento do arrebatamento da igreja, a igreja foi arrebatada, e aí aparece essa multidão diante do trono, lá no céu. Essa multidão está no céu, não está na terra. Veja bem, ele viu diante do trono, lá no céu, uma multidão de todas as nações que ninguém podia contar. Aí vem o ancião e mostra para ele, disse, e estes que estão vestidos de branco, esses aqui, ó, esse pessoal aqui separado, vieram de onde? Aí João não sabia de onde eles vinham, mas a multidão João sabia, mas aquele João não sabia. Então aquele grupo ali veio de grande tribulação. Quando diz da grande tribulação, aí gera um conflito, gera contradição bíblico. Por quê? Porque quando Jesus está abrindo o livro, que ele quebra o sexto selo, ele ainda não abriu o sétimo. O sétimo ele vai abrindo, porque conforme ele vai quebrando o selo, ele vai abrindo o livro. Então o conteúdo do sétimo selo ainda não tinha acontecido. Porque os eventos do selo só vai acontecendo conforme os selos são quebrados. Então veja bem, quebrou o sexto selo, todos esses eventos aconteceu ali do toque das trombetas, aconteceu ali os eventos do capítulo 7, né? Mas ainda não aconteceu os eventos do capítulo 8, que é da abertura do sétimo selo. E não poderia, porque ainda não tinha sido aberto, só acontece quando abre, quando quebra o selo. Então, quando quebra o sétimo selo, é que começa a grande tribulação, de fato, que a gente vai ver isso daqui um pouquinho. A gente vai ver isso. Então isso aqui é só para que vocês entenderem que não tem como as pessoas da grande tribulação já estar ali naquela multidão que estava diante do trono, porque ainda os eventos do sétimo selo não tinham quebrado, e a grande tribulação ela se estende por todos os eventos da abertura do sétimo selo, que vem os toques de todas as trombetas até chegar ao fim, que é a consumação. Dali para frente, tudo os eventos até o capítulo 12, até o capítulo 11, né, final do capítulo 11, os eventos da abertura do sétimo selo. Porque a partir do capítulo 12 recomeça uma nova narrativa para a gente ter uma melhor compreensão, já trazendo para a gente compreender melhor a questão do dragão, do anticristo, ali compreender a questão
da prostituta ali, da Babilônia. Então recomeça toda ali uma narrativa novamente apocalíptica para a gente ter compreensão. Mas na verdade a gente olha ali no capítulo 11, se encerra. Chegou o tempo de julgar. Capítulo 11 chegou o tempo de julgar. Se encerra ali a visão, os apocalipses. Depois recomeça no capítulo 12 já com um sinal. Então vejamos bem. Não tinha como ter terminado a grande tribulação. Então, e o capítulo 20 de Apocalipse é muito claro. As pessoas ali que morreram na grande tribulação só ressuscitam ali depois do fim da grande tribulação. Os que foram degolados pelo anticristo só vai ressuscitar ali no final da grande tribulação. Então eles não poderiam estar inseridos naquela multidão ali e nem naquele grupo seleto, porque ainda não tinha acontecido os eventos que culminaria com a ressurreição deles. E depois eles ressuscitam ali no capítulo 20 e não vai ser arrebatado para o céu, eles já ressuscitam para reinar com Cristo, porque Cristo já desceu com a igreja para reinar o milênio. Então eles ajuntam com a igreja ali para reinar com Cristo os 1000 anos. Eles não são arrebatados. Os da grande tribulação, que são ressuscitados ali, que a Apocalipse diz que eles viveram, né? Eles não são arrebatados, levados para o céu ali. Eles já reinam, durante o milênio eles vão estar ali. Mas a igreja foi arrebatada, levada para o céu e desceu do céu com Cristo. Então veja bem, esse grupo seleto não pode ser da grande tribulação, como algumas tradução como foi traduzido em algumas Bíblias. E muitas traduções fizeram isso. Mas a tradução aí mais antiga, tudo traz de grande tribulação, que são de todas as tribulações que já aconteceram até hoje, né? Que vai acontecer até o arrebatamento da igreja. Então isso é muito importante para a nossa compreensão. E outra coisa, uma coisa aqui, amados, põe isso na cabeça de vocês. Nós não podemos comparar a esses grupos seletos que Deus separa para ele, porque essa geração nossa, principalmente muitos países, alguns países estão tendo perseguição dos cristãos que estão matando ali, a região ali muçulmana. Mas a maior parte das nações não há perseguição. Então não podemos comparar aqueles ali da igreja primitiva que morreram assim em espetáculo público durante a perseguição romana. Muitos morreram no mão dos judeus, outros morreram na perseguição romana, outros foram queimados vivos. Então não pode se comparar o sofrimento da igreja primitiva com o que nós estamos vivendo hoje, amados. Então Deus tem a salvação, é para todos. E eu vou dizer uma coisa para você que está aí, que só fica sentado no banco da igreja, não faz nada para a igreja, a salvação é de Cristo. Você que você não vai salvo não, você creu, você vai ser salvo. Mas os galardão lá, lá no céu, é para os que trabalharam, para os que fizeram a obra de Jesus. Então não podemos comparar grupos que deu a sua vida para que o evangelho chegasse até nós hoje. Então são grupos especiais que Deus separa lá, e esse era o grupo que estava sendo mostrado ali pelo ancião a João. Que grupo esses aqui, né? O grupo seleto ali, selecionado pelo que eles fizeram pela obra de Jesus Cristo. Então passaram por tribulações, vieram de tribulações, e Deus reuniu eles, e o galardão deles, não tenha dúvida que lá no céu vai ser muito grande. Então veja bem, amados, o que eu quero frisar aqui para vocês? Essa tribulação que nós tivemos aí com esse coronavírus não é nada diante da grande tribulação que vai vir, o dia do Senhor. A gente vimos aí várias leituras aonde vai ser coisas que não se comparam. O próprio Jesus disse que esse era um tempo que não se compara a nenhum tempo. O tanto que o povo será atingido, vai ser tribulado, atormentado. Mas a igreja será arrebatada e tirada dessa terra. É isso que eu quero que vocês compreendam. Veja bem, 1 Tessalonicenses capítulo 1,
verso 10. E a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira, da ira futura. Quem é que nos livra da ira futura? Jesus, ele vai nos livrar da ira futura. Que ira futura é essa? A ira de Deus, o tempo do dia do Senhor, o tempo da grande tribulação. A igreja será livrada. Como é que será livrada? Não tem outra forma a não ser tirado dessa terra, arrebatado. Veja bem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então Ele vai vir, vai nos levar para estar com Ele para sempre. Nós não fomos destinados à ira, a igreja não foi destinada à ira. E aí, veja bem, Apocalipse capítulo 3, verso 10, tratando-se da igreja de Filadélfia, que é a igreja pronta para o arrebatamento, né, a igreja preparada, diz assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Há de vir sobre o quê? A tentação vai vir sobre o quê? Todo mundo. Vai ser só uma parte do mundo? Não, todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra. Vai tentar os que habitam no céu? Não, vai tentar os que habitam na terra. Está fazendo alguma separação, alguma discriminação de alguém na terra não vai ser tentado? Não. Para tentar os que habitam na terra. Então veja bem, Jesus aqui, que é o Apocalipse, é de Jesus Cristo. Não foi João que deu o Apocalipse. Quem deu o Apocalipse foi Cristo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para nós, através de João. Deus, Cristo, que é Deus, ele revelou a revelação do Apocalipse. Então aqui é Cristo dizendo: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então vai virar sobre todo mundo a tentação, esse é o tempo da grande tribulação, para tentar os que estão aonde? Os que estão na terra. Então todos que estão na terra vai ser tentado. Para a igreja salva, que é a igreja de Filadélfia, representa a igreja salva, representa o salvo. Então para a igreja salva não ser tentada, ela não pode estar nessa terra, que se ela estiver nessa terra, ela vai ser tentada. Então ela não está aqui nessa terra mais, ela será arrebatada e arrancada dessa terra. Não há outra forma de livrar a igreja de ser tentada, não ser tirada dessa terra. Porque todos dessa terra serão tentados. Porque a grande tribulação será em toda a terra. E aí veja bem, Apocalipse 19, verso 6 em diante diz: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia! A voz daquela grande multidão que estava lá diante do trono, né, dizendo aleluia para Deus. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, o Senhor já reina lá no céu com a sua igreja. O Senhor reina. Verso 7. Regozijemo-nos e alegramo-nos e demos-lhe glória, porque vindo são as bodas do Cordeiro, né? Aí ponto, né? Vindo foi as bodas do Cordeiro, né? E já a sua esposa se aprontou. Algumas versões diz se ataviou. Então, a esposa já está aprontada. Mas espera aí. Nós somos esposa de Cristo? Não! A igreja não é a esposa de Cristo, a igreja é a noiva, enquanto aqui nessa terra é a noiva. Por isso, enquanto noiva, o noivado ainda pode ser desfeito. Mas depois de esposa, levada para o céu, não tem mais como desfazer. Porque lá não tem mais como pecar, não tem mais como deixar o Senhor, que nós estamos com Ele para sempre. Então esse é o tempo de nós fazer a escolha do Senhor. E entenda uma coisa, escolher o Senhor é arrepender-se do pecado, converter-se a Cristo verdadeiramente, morrendo com Cristo para o pecado, ressuscitando com Cristo para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento que eu tenho pregado quase diariamente
não tem como passar pelo processo do novo nascimento sem passar por esse processo de morrer com Cristo para o pecado e estar com Cristo para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento e não tem como ser igreja de Cristo sem passar por esse processo. Então veja bem, a igreja casada com Cristo, a esposa de Cristo é essa igreja. Lá no capítulo 19 a gente vê ela já casada, né, que enquanto aqui na terra ainda é noiva, mas lá no céu ela já é casada, está pronta lá, se aprontou, casou, já é esposa do Cordeiro. Essa igreja é a que foi lavada no sangue de Cristo, morreu com Cristo para o pecado e estou com Cristo para a vida com Deus. Esses são os que vão ser arrebatados e levados para as bodas do Cordeiro lá nos céus, como a gente vê aqui no capítulo 19. Então veja bem, aqui está dizendo, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-lhe, e escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui é a verdadeira palavra de Deus, não tem como mudar. Então a igreja vai casar com o Senhor lá no céu, não é aqui na terra. As bodas acontecem lá no céu. A gente vê aqui no capítulo 19 bem claro, já houve o casamento. Então quando a gente vê aquela multidão, capítulo 7, onde ninguém podia contar, de todas as nações, povos e línguas, ali já é a igreja reunida para o casamento com o Cordeiro. Aqui no capítulo 19 é bem claro, ela já é esposa, já casou, já aprontou como esposa. E aí a gente dando continuidade, eu não vou dar continuidade do capítulo 19, que não fica muito longo, né? Mas na continuidade do capítulo 19, a gente vê que então Jesus, só depois do casamento, depois das bodas, depois de a igreja passar a ser esposa, é que Jesus desce nessa terra, e é o mesmo momento que Zacarias capítulo 14 profetiza, que ele desce ali em Jerusalém, no Monte Sião, né? Então é um momento que ele desce, vem, aqui capítulo 19 é bem claro, ele prende o falso profeta e a besta, e lança no lago de fogo. Todas as outras pessoas que seguiam o anticristo é morto pela a espada que sai da boca de Cristo. Eu já expliquei nisso aí em vídeo porque que a besta e o falso profeta foram lançados vivos, não passam por julgamento. Os outros morreram porque vão ressuscitar para passar pelo julgamento lá diante do trono branco, mas a igreja não vai estar nesse julgamento, porque a igreja já ressuscitou. Os que morreram que ressuscitou, os que estavam vivos, nós estivemos vivos nesse tempo, temos nosso corpo transformado e levado aos ares do encontro do Senhor, e vamos para a boda. Então o casamento já aconteceu. Então só depois disso é que acontece esses eventos do final da grande tribulação, aonde o anticristo e o falso profeta é lançado do lago de fogo, os ossos que acompanham o anticristo morrem pela palavra de Jesus Cristo, a espada sai da boca dele, que é a palavra de Jesus Cristo, e porque a palavra de Deus, Cristo é Deus. Então no capítulo 20, né, traz ali os que morreram degolados pela besta, reviveram, né, se ressuscitam, né, para reinar com Cristo nas terras. Eles não são arrebatados, levados para o céu. Então veja bem, se alguém acredita que vai passar a grande tribulação, então não vai ser arrebatado. Porque o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Porque o casamento acontece antes, lá no céu, antes do fim da grande tribulação. Porque o fim da grande tribulação só acontece depois que Cristo casa com a igreja. Depois que a igreja passa a ser esposa, é que Cristo desce e acaba com a grande tribulação, vencendo o anticristo, o falso profeta, e prendendo o diabo por 1000 anos, aprendendo por 1000 anos, e inicia aí então o reino milenário de Jesus Cristo. Então essas coisas são coisas que acontecem depois do casamento de Jesus Cristo com a igreja, depois que a igreja já é esposa lá no céu. Mas pastor, muitos pregadores aí pregam que nós vamos passar a grande tribulação. Então se você pensa que vai passar a grande tribulação, que a igreja vai passar a grande tribulação, então a igreja não é a noiva, não é a igreja que casa com Cristo. Porque quem é que casa com Cristo lá? Porque o capítulo 19 é bem claro, lá já é esposa. Quem é essa esposa, se não a igreja? Lá já é a esposa, que está lá no céu com Cristo.
Então a gente tem que compreender isso. E vamos compreender melhor a grande tribulação para a gente sem olhar para Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9, a gente não compreende a grande tribulação. Porque lá diz assim, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estripadas, expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu o ouvirei, e direi, é o meu povo, e ela dirá, Senhor, é o meu Deus. Então veja bem, aqui Zacarias é bem claro, 2/3 da terra vai ser estripado, né? Expirarão. Então estripado, olhando para o dicionário, significa arrancar com a raiz tudo, desenraizar, cortar, imputar. Expirarão significa o mesmo que extinguirão, perecerão, falecerão, morrerão, sucumbirão, revelarão, demonstrarão. Então, todas essas coisas que são demonstradas aqui, que Zacarias capítulo 13, 8 e 9, é que 2/3 dessa terra vai morrer, vai acabar. E o outro terço vai ser passado, como prova a prata e o ouro. Né? Então, depois de provado, eles vão dizer que o Senhor é o Deus dele e Deus vai dizer, esse é o meu povo. Que isso vai acontecer quando? Já no milênio, quando Cristo descer e vai reinar em todo o mundo a partir de Jerusalém, a partir de Israel. Né? Aí vamos ver bem, Apocalipse capítulo 8, verso 7, né? Depois que é quebrado o sétimo selo, né? Que começa ali o toque das trombetas no verso 7. Diz assim, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então veja bem, se nós não olhar para Zacarias capítulo 8, capítulo 13, aliás, verso 8, a gente não vai compreender o que está acontecendo aqui em Apocalipse. Por isso nós precisamos fazer essas conexões para nós compreender. Então veja bem, Deus poderia justamente, poderia muito bem ter dizendo, ó, duas partes, ali, 1/3 só vai escapar, as outras duas partes vai ser destruídas. Mas Deus começou, não, duas partes será destruída, estripada e outra parte. É para compreender o Apocalipse. Por quê? Porque aqui diz uma parte, 1/3, né? 1/3, que é 1/3 parte da terra, será queimado. Então veja bem, amados, 1/3 dessa terra será queimado. E não é lá perto de Israel, não. Quem vai ser queimado vai ser quem está longe de Israel. Porque a parte que vai sobrar, onde vai ser passado como apurado, como se apurou o ouro e a prata pelo fogo, é a região onde está Israel. Porque é lá em Israel que é a salvação. Nós vimos aí no dia do Senhor. É lá em Israel que haverá a salvação. É lá em Jerusalém que haverá a salvação. Então é essa terça parte ali onde está, geograficamente onde está Israel, que não será destruída. As outras duas partes serão destruídas. Então o Apocalipse está bem claro. Uma dessas duas partes será destruída com fogo, será queimada com fogo. Então essas Américas que pode ser muito bem queimada pelo fogo. E aí quando diz aqui, ó, houve saraiva de fogo misturada com sangue, foram lançados sobre a terra, que foi queimado a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores. As árvores foram queimadas, a terça parte. E toda a erva verde foi queimada. Não sobrou, queimou toda a erva verde. Então quem tiver nessa terça parte e não tiver sido arrebatado, vai ser queimado. E eu pergunto, para os que não creem que a igreja vai ser arrebatada da grande tribulação, a igreja está espalhada no mundo todo. Deus vai derramar o fogo sobre o Espírito Santo que habita a igreja, a ponto de todos ser queimados com o Espírito Santo nele. Deus vai fazer isso? Eu te pergunto. Claro que não. A igreja vai ser arrancada antes. Os que não forem arrebatados, os que ficarem aqui vão, nesse texto que vai ser queimado pelo fogo, vai queimar todo mundo, não vai sobrar ninguém. 1/3 dessa terra não vai sobrar nada, ninguém. Até a erva verde vai ser queimada.
Isso é muito pior do que esse coronavírus que está aí, aonde passou e ninguém criou temor no coração. O mundo está pior, pecando muito mais do que vinha pecando antes. Você não esteja nesse mundo aí pecaminoso, nas igrejas que estão idolatrando, estão idolatrando dela, nas igrejas que só pensam em riqueza, em dinheiro, não pensa na salvação das almas, não pensa na obra de Jesus Cristo, só em enriquecer, só em avião e grandes prédios luxuosos. Isso não vai para o céu. Esses prédios luxuosos aí, rico, não vai para o céu. Isso vai queimar pelo fogo. Se tiver onde os que tiver nessa terça parte, vai queimar tudo que vai ser queimado. Apocalipse 8, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. Então veja bem, vai cair um monte ardente e vai queimar também a terça parte do mar, vão morrer as coisas que estiver no mar, a terça parte do mar. Apocalipse 8, 10, do 10 a 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas, e o nome dessa estrela é Abisinto. E a terça parte das naus tornou-se em Abisinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então veja bem, vai cair uma grande estrela noutra terça parte do mundo. A primeira parte, das duas partes será destruída, a primeira parte será no fogo, vai queimar tudo, até a erva verde vai queimar, não vai sobrar nada. A segunda parte vai cair uma estrela que vai atingir 1/3 dos rios, 1/3 das fontes de água. Não é uma estrelinha pequena, é uma estrela grande que vai atingir no seu efeito, a sua radiação. Os que não morrerem com a queda, porque claro que quando cair essa estrela, aí vai morrer, vai haver uma mortalidade muito grande. E o restante vai ser atingido por veneno. Isso é uma radiação. Hoje nós sabemos que isso é uma radiação venenosa que vai acontecer, que vai atingir as águas, vai envenenar as águas, e claro, vai envenenar as águas, vai envenenar o ar também. Então por isso 2/3 da terra vai ser estripado, vai ser destruído, né? E o que está lá em Zacarias 13, 8. Então nós temos que compreender, fazer essa conexão para nós compreender. Esses 2/3 da terra vai ser destruído no toque das 3 primeiras trombetas. E se a gente olha, depois do toque da 4ª trombeta, já os eventos começam a acontecer no céu, depois os gafanhotos, depois guerra. Mas a grande destruição que vai acontecer na ira de Deus, nessa grande tribulação, é o toque das 3 primeiras trombetas, que vai destruir 2/3 dessa terra, vai ser destruído. Como está em Zacarias, capítulo 13. Então não tenha dúvida que o tempo da grande tribulação é um tempo terrível, um tempo que as pessoas que ficarem para trás, não forem arrebatadas, elas vão estar aqui. Mas pastores, se a pessoa tem muita gente torcendo para que isso não aconteça nesse tempo agora. Mas se a pessoa não está preparada para ser arrebatado antes da ira de Deus, antes da grande tribulação, então não vai estar preparado também para ressuscitar em Cristo, né? Nós somos de Cristo, para ir para o céu, para a boda do Cordeiro, para a salvação eterna. Então, quem não vai ressuscitar em Cristo, vai ressuscitar lá diante do trono branco, para ali receber a condenação e ser lançado no lago de fogo. Porque ali vai salvar o que está escrito no livro. E nós mesmos, o ser humano dele mesmo, ele não pode se salvar. Se pudesse salvar, Cristo não teria vindo para morrer no nosso lugar. Então compreenda uma coisa, eu quero finalizar esse vídeo aqui, vou trazer um outro vídeo falando de Cristo. A próxima semana vocês vão estar aí, que assistiram, vão buscar para assistir também, para vocês compreenderem melhor a salvação, que aí eu vou falar diretamente da salvação. Mas entenda uma coisa, Cristo, ele sendo Deus, Criador ao lado do Pai, João capítulo 1, né? Todas as coisas foram criadas por meio dele, nada que se fez sem ele, né?
Ele é criador ao lado do Pai, ele veio e se fez carne, João capítulo 1, verso 14, né? Ele se fez carne, e aí ele se fez um de nós, ele se fez homem, e ele recebeu nele a nossa culpa. Isso é a culpa de todos que crerem nele, confessar ele como Salvador, morrendo com ele para o pecado, ressuscitando com ele para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento. Não adianta a pessoa confessar da boca para fora, que é o que vale o que vem do coração. O que vem do coração acontece mudança. A nossa mudança tem que ser interior. A mudança do ser humano é interior. Não acontece mudança exterior. A mudança ela é interior. A mudança exterior só acontece depois da mudança interior. Então, a conversão é essa mudança interior, que morremos para o pecado, não temos mais desejo de pecar, não queremos mais pecar. E mesmo se pecar, é porque não sabemos. Quando não pecamos por não saber, quando reconhecemos que pecamos, olhamos para Cristo e Ele nos perdoa. Enquanto esse tempo nós estamos no tempo da graça, nós somos perdoados. Todas as vezes que arrependeram, nós somos perdoados. Então não há outro processo, outro meio de ser salvo, a não ser passar por esse processo do novo nascimento, que é morrer com Cristo para o pecado e estar com Cristo para a vida com Deus. Então, quem não passa por esse processo, se morrer antes da grande tribulação, vai ser ressuscitar lá diante do trono branco, os condenados vão ser lançados no lago de fogo. Eu não vou aqui condenar ninguém antecipadamente, porque vai ser condenado pelo que está escrito no livro, mas se fosse fácil se salvar por si mesmo, se fosse possível, Cristo não teria tido necessidade de vir e receber nele o nosso castigo, receber nele a nossa culpa, para que nós, crendo nele, seremos livres da nossa culpa. Por isso, Romanos capítulo 8, lá no verso 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque ele recebeu nele a nossa culpa, então nós somos libertos da nossa culpa, ele rasgou o nosso escrito de dívida diante de Deus, e nós que cremos em Cristo não temos nenhuma culpa mais na nossa vida, porque Cristo pagou a nossa culpa, sofrendo na cruz, sendo humilhado com morte de cruz. Ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, ele sofreu todo tipo de afronta, ele sofreu todo tipo de humilhação, e ele sofreu a dor no seu corpo, ele sofreu a dor na sua alma e no seu corpo, porque ele sofreu a dor da humilhação e sofreu também a dor física, que ele foi chicoteado e depois foi crucificado ali, com morte de cruz, morte vergonhosa. Ali na segura, as pessoas colocam ele ali com uma coisinha ali, uma túnicazinha cobrindo, mas segundo historiadores, ele morreu, foi nu. Então ele passou vergonha no nosso lugar, tudo que nós poderíamos passar por causa do pecado, ele passou por nós, ele sofreu por nós. Então precisamos ter essa fé nele, e não pecarmos mais, morrer com ele para o pecado e estar com Cristo com ele para a vida com Deus. Darei conta no próximo vídeo falando sobre a salvação, sobre o pecado. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.